Inglaterra do século XVIII foi marcada por profundas transformações no campo econômico, social e intelectual. A Revolução Industrial foi uma das maiores transformações que a humanidade já vivenciou, desde a forma de produção até as relações sociais. As instituições humanas foram sofrendo alterações devido ao processo de industrialização. A sociedade inglesa sentiu os efeitos dessas transformações, com o aumento da pobreza, da criminalidade e a insuficiência das estruturas urbanas para absorver o excedente populacional. O panorama religioso da Inglaterra do século XVIII era dividido entre anglicanos e dissidentes. A igreja oficial dominava o cenário e detinha o poder político, mas dividiu o espaço com muitos outros grupos protestantes. Wesley teve contato com essas correntes teológicas que, junto com o anglicanismo da igreja oficial, contribuiu para a construção do pensamento religioso wesleyano e para a formação do metodismo. Junto a isto, tivemos também o movimento iluminista, no qual um grupo de pensadores, como John Locke, Voltaire, D'Alembert e outros, começou a se mobilizar contra a injustiça, a intolerância religiosa e a concentração de privilégios nas mãos dos ricos e poderosos. O iluminismo foi determinante para o processo de modernidade e para a formação e desenvolvimento do protestantismo, como também teve forte influência no movimento metodista. John Wesley foi um clérigo anglicano na Inglaterra do século XVIII, que desempenhou um papel importante na constituição do panorama religioso inglês e foi responsável por uma transformação no cenário da reforma como um dos fundadores do metodismo. Suas ações no campo social foram expressivas, constituindo-se como característica marcante do seu trabalho religioso. Atuou em diversas iniciativas de auxílio à população pobre inglesa, vítimas dos efeitos da Revolução Industrial. John Wesley se preocupou em oferecer uma resposta aos problemas gerados pela Revolução Industrial. Seu pensamento, suas obras, seus textos foram influenciados por essas questões. Wesley fundou o metodismo, uma facção do protestantismo direcionada principalmente à população pobre. Seus ensinamentos apresentavam uma ética religiosa que se opunha diretamente contra o que ele considerava como uma degradação humana, que na maioria das vezes estava relacionado às consequências da ação do capital industrial na vida dos trabalhadores. Tornou-se responsável pela presidência dos debates públicos no Lincoln College, de onde vem não somente a sua prática em lógica formal, mas também a sua prática retórica e argumentativa, que depois lhe será de grande valia para os sermões e polêmicas. Ao mesmo tempo em que exercia estas funções, manteve vários postos como pregador em capelas diferentes da Universidade de Oxford. Desenvolve uma forma peculiar do iluminismo que reuniu de uma só vez a disciplina metódica e espiritualidade, a racionalidade e a emocionalidade, como na época a Inglaterra do século XVIII. Vivia uma crise social. John Wesley fez questão de criar campanhas visando a reforma do sistema educacional e prisional. O movimento metodista deu-se na Inglaterra no começo do século XVII, quando um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança de John e Charles Wesley, passaram a reunir-se para o cultivo da piedade cristã. John Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão, daqueles que comungavam junto com a religião oficial anglicana. Este grupo, conhecido inicialmente como Clube Santo, marcou sua identidade pelo método. O envolvimento do metodismo com o expoente relevantes da sociedade é uma marca que acompanha desde a sua criação. A humanização de presídios, o combate à escravidão, a luta por salários dignos para os operários, o fornecimento de ensino básico para as crianças pobres distinguiram os metodistas quando ocorreu a Revolução Industrial. Por ter surgido no ambiente universitário, o metodismo compreendeu cedo a importância de se promover a educação como instrumento para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade.
John Wesley, ao trabalhar com os pobres da sociedade inglesa, se preocupou com a falta de escola para as crianças. Em muitas povoações nas quais Wesley pregou, não havia nenhuma escola, e muitos não tinham acesso à educação básica. Nasciam e morriam ignorantes. A principal iniciativa educacional de Wesley foi a Escola para Meninos de Kingswood, fundada em 1748, cuja construção foi iniciada por Whitefield e concluída por Wesley, funcionando como um tipo de internato. Inicialmente, seus alunos eram aceitos mediante pagamento. Como responsável por organizar a estrutura curricular da escola, Wesley buscou oferecer uma educação ampla, inclusive com a criação de material didático próprio, pois se sentia insatisfeito com o material utilizado pelas escolas na época. Wesley fez de Kingswood um dos seus principais projetos, para onde direcionou recursos financeiros e tempo na tentativa de criar o que ele considerava ser o modelo perfeito de escola. Em Kingswood é possível ver as teorias religiosas e educacionais de John Wesley em prática, especialmente a ideia de restauração da vontade humana, a busca pela perfeição, a fusão da religião à educação e as influências de Comenius, Milton e Locke, juntamente com suas experiências de infância. Se alguma das obras de Wesley sintetizou o ideal metodista como um todo, essa foi a escola em Kingswood. A escola era dividida em 8 classes e aceitava os alunos a partir dos 6 anos de idade. Seu currículo apresentava estudos clássicos antigos, os quais não eram usuais nas escolas do período, bem como o ensino do grego e do hebraico, que também eram incomuns, normalmente ensinados em cursos de teologia. O método era semelhante aos das escolas morávias e, além dessas diferenças citadas, o ensino se parecia também com as outras escolas do período. O principal objetivo da escola era o desenvolvimento de uma ética cristã para impedir que as crianças se corrompessem com os vícios e a degradação que progredia na Inglaterra no século XVIII. Contudo, além desse objetivo, Wesley foi bem enfático ao condenar a fragilidade e o que ele chamava de afeminação. As regras de aceitação e continuidade dos estudantes eram muito rígidas. Após serem admitidos, seus pais eram impedidos de manifestar qualquer opinião, contrárias às regras da escola. O aluno não poderia de forma alguma se ausentar e até as visitações eram controladas. Nem é recebida qualquer criança, a menos que seus pais concordem que ele deve observar todas as regras da casa e que eles não o levarão da escola, um dia sequer, até que eles o levem para o bem e para sempre. A rotina da escola era meticulosamente preparada para não sobrar nenhum tempo disponível para as crianças, pois qualquer tipo de brincadeira era expressamente proibida. A alimentação lá também estava relacionada à negação do prazer. Todas as refeições eram simples, a comida não poderia ter variações ou ser saborosa. Wesley pessoalmente criou um cardápio para a escola. As estruturas eram intencionalmente sem nenhum conforto, para impedir que a fragilidade e a delicadeza se desenvolvessem. O trabalho de Wesley no campo da educação era relacionado com as questões sociais do contexto histórico da Revolução Industrial. O exemplo disso foi a criação dessa escola, com o objetivo de atender os filhos dos trabalhadores das minas de carvão locais. Durante seus trabalhos com as comunidades pobres, colaborou na orientação sobre as questões de higiene e saneamento, o que torna John Wesley relevante para uma pesquisa acadêmica. Boa noite, pessoal. Aqui é Edith mais uma vez, né? Eu venho fazer a conclusão desse nosso trabalho que o grupo desenvolveu, onde nós pudemos, chegar
uma conclusão de que Wesley ele desenvolveu e defendeu uma proposta moralista de educação, mas que estava atrelada às suas concepções religiosas, né? A ideia central era o ensino dos princípios cristãos à população pobre. Contudo, né, o pensamento religioso do Wesley foi muito influenciado pela ideologia do capitalismo industrial em ascensão, o que tornou sua noção de moral mais adequada às necessidades do trabalho fabril. E dessa forma, a definição de educação para Wesley ela pode ser resumida como uma síntese, né, das doutrinas do trabalho proletário convertida em ascese cristã, ou seja, um conjunto de práticas austeras, comportamentos disciplinados, até mesmo com a renúncia ao prazer ou a não satisfação de algumas necessidades primárias, visando a realização dos desígnios divinos e leis sagradas. Ou seja, né, era o ensino da moral do mundo industrial. Né? E as ideias de Wesley e a educação metodista na Inglaterra, elas conseguiram sobreviver nesses últimos 3 séculos justamente por se caracterizar como uma proposta de equilíbrio em meio à constante tensão entre a racionalidade científica e a espiritualidade, entre a educação e a confessionalidade, entre o público e o privado.